Israel anunciou a recuperação dos restos mortais do último refém mantido em Gaza, encerrando um dos capítulos mais sensíveis da guerra iniciada após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. A operação, conduzida pelas Forças de Defesa de Israel, ocorre em meio às negociações frágeis de cessar-fogo, pressões diplomáticas internacionais e disputas de narrativas. Para detalhar isso, a gente vai conversar agora com o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Seja muito bem-vindo, Major. Bom dia. Obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Participa dessa entrevista a nossa repórter Tawane Catan, Guta Pini também está à disposição para ouvir o senhor e Rodrigo Constantino, que se junta a nós também aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, a partir de agora. Eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor, como é que foi a estratégia por trás dessa operação militar? Isso aconteceu em um cemitério no norte de Gaza, não é isso, para localizar os restos mortais. Quem é essa pessoa? Olha, Ran Gvili é um policial que foi assassinado no 7 de outubro e seu corpo foi sequestrado. Ele, na verdade, não estava no sul de Israel no dia 7 de outubro. Quando soube dos ataques do grupo terrorista Hamas, ele imediatamente foi até o local onde estava acontecendo a festa ali no sul de Israel e se juntou às tropas. Quando acabou sua munição, ele foi atingido por terroristas, depois de ter conseguido neutralizar dezenas de terroristas. Seu corpo foi sequestrado e junto com mais de 250 pessoas que foram sequestradas para a faixa de Gaza. Nós conseguimos trazer de volta 168 pessoas com vida para Israel. Infelizmente, parte das pessoas que nós trouxemos foram assassinados pelos terroristas do Hamas. Ran Gvili foi um deles, foi o último a voltar. Nós até costumamos dizer que ele foi o primeiro a sair em direção aos combates para salvar as pessoas no sul de Israel e foi o último a voltar. Foi um herói que nós, felizmente, conseguimos dar a honra para a sua família, fazer o sepultamento dele aqui na terra de Israel. Você me perguntou, Daniel, sobre a estratégia de trazer esse corpo de volta. É importante deixar muito claro que o acordo de cessar-fogo obrigava o Hamas a devolver todos os reféns em 72 horas, lá no mês de outubro do ano passado. O Hamas, um grupo terrorista que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com as leis internacionais, não cumpriu sua parte do acordo e Ran Gvili não foi devolvido pelo Hamas. O exército israelense fez diversas operações, diversas ações para conseguir informações de inteligência para trazer o corpo de Ran Gvili de volta para Israel. Nossa inteligência tinha 4 hipóteses de onde seu corpo podia estar localizado. E nós sabíamos que tem uma pessoa na faixa de Gaza que sabe o paradeiro de Ran Gvili. Então, há alguns meses atrás, nós conseguimos prender essa pessoa, esse terrorista que sabia onde está Ran Gvili, e nós recebemos a informação que ele estava enterrado em um cemitério no norte da faixa de Gaza, perto do Hospital Shifa. Então, nós precisávamos fazer uma operação para resgatar o corpo, já que o Hamas não estava disposto a devolver o corpo de Ran Gvili. Então, nós preparamos uma operação que duraria cerca de um mês, mas embaixo desse cemitério tinha um túnel subterrâneo do Hamas. E nas proximidades do cemitério, inclusive, tinha a casa de um dos líderes do Hamas, do Haddad. E nós, então, atacamos essa casa, nós destruímos o túnel subterrâneo embaixo do cemitério e nós conseguimos fazer uma operação que duraria um mês em um dia e meio. Foram centenas de soldados que estavam envolvidos nessa operação. Nós tivemos que tirar cerca de 700 corpos do cemitério, 250 corpos foram verificados ali no terreno mesmo. Nós levamos dentistas, militares para o terreno para verificar a arcária dentária, e um desses 250 realmente foi o Ran Gvili,
e nós trouxemos ele para poder ser enterrado com respeito, com honra, aqui no território de Israel. Nós temos um lema aqui no Exército de Israel: nós não deixamos ninguém para trás. Não somente os vivos, mas também aqueles que tombaram em batalha. Nós nunca, mas nunca vamos deixar ninguém para trás. A Tawane Catan faz a próxima pergunta para o senhor, Major. Olá, bom dia. Primeiramente, bom dia ao Daniel, bom dia a toda a nossa equipe, audiência do Jornal do Oeste, primeira edição, e bom dia, claro, Major Rafael, sempre bom recebê-lo aqui. Muito obrigada por a forma que você é solícito conosco, por dar essas informações. E a pergunta que eu tenho, na verdade, é até curioso, né? Porque você falou que teve de resgatar o corpo. Então, na prática, ele não foi necessariamente devolvido, ele foi resgatado por vocês. E a pergunta que eu tenho para fazer é, diante dessa ausência de pressão do Brasil para que os corpos fossem devolvidos a Israel, porque a gente vê as notas, acompanha as notas publicadas pelo Itamaraty, geralmente atacam aí as ações e reações de Israel. Então, como o senhor vê essa falta de pressão do Brasil e também da comunidade internacional, como você vê o papel da comunidade internacional como um todo, Major, nessa primeira fase do cessar-fogo? Olha, Tawane, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou tentar responder de uma forma bem delicada, porque eu sou porta-voz do Exército de Israel e, logicamente, eu não vou entrar na política, logicamente, na política interna do Brasil. O que eu sim vou deixar muito claro é que os brasileiros estão nos assistindo nesse momento e muitos estão pensando que eu tenho a ver com essa guerra, uma guerra entre o Hamas e Israel, uma guerra lá no Oriente Médio. Essa guerra não me pertence. Mas todos precisam entender: essa guerra não é somente entre o grupo terrorista Hamas e um Estado democrático de direito Israel. Essa é uma guerra de valores. Essa guerra é entre os valores ocidentais que são representados pelo Estado de Israel, os valores cristãos, judaicos, os valores democráticos de liberdade, contra os valores de destruição, o extremismo islâmico, os valores da jihad, aqueles que são contra os valores ocidentais de liberdade, os valores cristãos judaicos. Precisam entender que essa é a guerra. São os valores de extremismo liderados pelo Irã e os grupos terroristas aqui na região, e os valores ocidentais, que aqui no Oriente Médio são liderados pelo Estado de Israel. É o único Estado democrático de direito. Tudo o que nós queremos, Tawane, é viver, é poder viver em paz. Nós já mostramos ao mundo todo que nossos braços estão abertos para a paz. Nós temos paz com a Jordânia, nós temos paz com o Egito. Há poucos anos atrás fizemos a paz nos acordos de Abraão, com os Emirados Árabes, com Marrocos, com Bahrein. Inclusive, antes do 7 de outubro, estávamos a um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. E tudo o que querem os grupos terroristas patrocinados pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã, é distanciar a paz. Porque esse é o maior perigo para esses grupos terroristas. É a paz de Israel com os nossos vizinhos. O Estado de Israel tem somente 22 mil quilômetros quadrados, é do tamanho de Sergipe. Os nossos inimigos aqui, ou vamos dizer assim, os países árabes aqui no Oriente Médio têm 17 milhões de quilômetros quadrados. Enfim, o Estado de Israel é um Estado que tudo que quer é viver. Nós queremos fazer o bem para a humanidade. E nós temos um desafio muito grande, que são grupos terroristas, são vizinhos liderados pelo Irã que querem nos destruir. E nós não vamos deixar que o nosso sonho de ter um lar para o povo judeu, que esse sonho seja destruído. Inclusive, hoje é o Dia Internacional de Memória ao Holocausto. O meu avô foi sobrevivente do Holocausto. Meu avô sempre dizia que o maior desafio na Europa na época do Holocausto foi que não tinha um exército para defender o povo judeu. E hoje nós temos um exército para garantir que qualquer país, qualquer grupo que queira nos destruir, não tenha êxito em seus planos. Exatamente isso que o exército de Israel vem fazendo nesses últimos 2 anos. São grupos terroristas patrocinados pelo Irã que querem nos destruir. E nós estamos atuando para garantir que o Estado de Israel continue aberto para a democracia, para os direitos das minorias e para que nós continuamos a ser um exemplo para o mundo todo. Major, o senhor cita o Irã.
Então não tem como não perguntar como é a sua avaliação sobre essas movimentações militares no Irã e também o conselho de paz proposto pelo presidente americano Donald Trump. Olha, o Irã é o maior patrocinador dos grupos terroristas aqui na região. O Irã, ele diz claramente que tem o objetivo de destruir Israel. O Irã, ele financia seu programa nuclear para destruir o Estado de Israel. Ele vem produzindo seus mísseis balísticos para isso e patrocinando os grupos terroristas aqui no Oriente Médio, seja o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen. E nós não vamos permitir que o Irã continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Na Guerra dos 12 Dias, no mês de junho, nós atacamos o Irã para garantir que a ameaça ao futuro existencial do Estado de Israel não continue. Então nós estamos prontos, estamos preparados para nos defender e também para atacar, caso seja necessário, para que o Irã não continue sendo uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Você me perguntou sobre a segunda fase do acordo na faixa de Gaza e é muito importante que essa segunda fase também seja alcançada. Essa segunda fase garante que o Hamas seja desarmado, a faixa de Gaza seja desmilitarizada e que o Hamas saia do governo da faixa de Gaza. Nós não vamos descansar até que todos os termos do acordo sejam concretizados. Não somente a volta dos reféns, esse foi somente um objetivo das nossas operações militares. O segundo grande objetivo é garantir que o Hamas não continue sendo uma ameaça para o Estado de Israel. E para isso, o Irã precisa ser, o Hamas precisa ser desarmado, a faixa de Gaza precisa ser desmilitarizada e o Hamas precisa sair do governo da faixa de Gaza. É exatamente isso que prevê o acordo assinado com o Hamas. Major, em relação a essa segunda fase, né, do cessar-fogo, que deve começar, aliás, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já se manifestou sobre isso, o caminho ali de Rafah pode ser reaberto em breve, se já não foi reaberto. Então a pergunta que eu tenho para fazer sobre essa segunda fase é: você acha que há ameaças internas ou externas nessa segunda fase de cessar-fogo, até mesmo desse tratado de paz, né, que foi proposto pelo governo americano e também acordado com o primeiro-ministro? Há algum tipo de ameaça interna ou externa de grupos palestinos, terroristas, enfim, ou até comunidades internacionais? Olha, Tawane, eu vou falar em nome do Exército de Israel. O Exército de Israel, ele vai atuar de acordo com as decisões do governo de Israel. O governo de Israel, ele mantém os termos do acordo, ele age de acordo com o acordo que foi assinado, diferente do grupo terrorista Hamas, que já demonstrou claramente que viola vários termos do acordo. E o maior exemplo disso foi o fato de Israel ter que resgatar o corpo de um refém que teria que ser devolvido pelo Hamas em 72 horas. O Hamas continua atuando dentro da linha amarela, onde estão nossas tropas na faixa de Gaza, continua atacando nossas tropas na faixa de Gaza, e nós estamos atuando para nos defender. Nós não vamos permitir que o grupo terrorista Hamas continue representando uma ameaça para as nossas tropas na faixa de Gaza. Nós vamos continuar atuando para garantir que todos os termos do acordo sejam alcançados. Como já dissemos diversas vezes, esperamos que isso aconteça por bem, mas se não acontecer por bem, infelizmente terá que acontecer por mal. Nós não vamos permitir que o Hamas continue sendo uma ameaça para o Estado de Israel. Major, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Desejar um bom dia para o senhor, uma ótima semana também, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a vocês, bom dia a todo o povo brasileiro.